Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje é mais um assunto que pode na mesa. Ou será que não pode? Pode. Pode, né? Pode. Então Tem que a gente conversar na mesa, Isso. né? Esse é um assunto justamente para sentar à mesa, conversar, né? Para ver se precisa mudar algum conceito na sua casa. Às vezes é um familiar, né? Que está com algum probleminha aí que a gente já vai saber qual é. E às vezes alguém na família não percebe. Porque muitas vezes não está junto. Às vezes a gente está na família achando que está ajudando, sem perceber, passa a ser um problema aí. Também. E ninguém melhor do que com certeza. a nossa convidada aí para contar o que fazer aí na mesa. Quem que vem hoje, Dani? Nós estamos aqui com a doutora Cris, já vou chamar assim, né? Ela é psicóloga clínica, trabalhou com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, voltada ao tratamento de transtornos alimentares e de ansiedade. Olha só que importante esse termo, a ansiedade, que muita gente está com esse problema e piorou, né, Rosana? Sim. Na pandemia, aí o negócio está meio feio. Ela é pós-graduanda em transtorno alimentar, obesidade e cirurgia bariátrica, capacitada em avaliação psicológica e neuropsicologia, já teve compulsão alimentar durante anos e hoje trabalha, né, com essa questão de consumo alimentar, visando uma boa relação com o corpo e a comida. Maravilha! Show de bola! Obrigada, Cris! Bem-vinda! Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada muito pelo convite. Ótimo falar sobre esse assunto. E eu quero que cada vez mais pessoas entendam um pouco mais sobre consciência alimentar. Muito bem. Cris, conta pra gente um pouco sobre o que é o seu projeto Ressignificar o Comer. Conta pra gente. De onde surgiu? Conta tudo. Então, eu me formei já faz um tempinho, 2006. E aí, de lá para cá, eu fiz muitos trabalhos. Há mais de 10 anos atrás, eu fiz um trabalho com uma nutricionista, e era um trabalho em grupo voltado a obesos, né, em que eu fazia a parte psicológica mesmo, né, principalmente a parte de ansiedade, e ela foi em conjunto, e foi muito bacana esse trabalho. Passou um tempo, eu trabalhei em outras áreas, mas aí voltei para essa, porque 2 fatores que me fizeram trabalhar realmente de uma forma um pouco mais nichada. Eu já trabalhava com transtornos de ansiedade, mas eu quis também trabalhar com transtornos alimentares, porque, principalmente na clínica, né, individual também, porque eu tenho muito em volta de mim pessoas que têm tanto transtornos quanto comer transtornado. Então, a maior parte das mulheres, gente, se a gente for observar, tá sempre ali comentando, preciso perder 3 quilos, sempre tem, né, esses comentários de que nunca tá feliz com o corpo. Então, assim, a questão da comida, se relacionar bem com a comida, tem uma relação muito grande com a questão de se relacionar bem com o corpo, né? Então, assim, essa necessidade de falar sobre esse assunto é também em virtude das pessoas estarem muito bitoladas em padrões estéticos e quererem alcançar algo que às vezes é longe do biotipo dela, da realidade dela e do estilo de vida dela, cultura, enfim. E o segundo fator é porque eu já tive compulsão alimentar, não foi um nível leve, né? Para quem não sabe, transtornos. Então, os transtornos alimentares, eles têm níveis, né? Leve, moderado e grave. E eu não tinha o leve, eu tinha ali mais para moderado mesmo, porque, assim, a compulsão alimentar, especificamente esse transtorno, ele é uma impulsividade, uma falta de controle frente aos alimentos. E eu realmente não tinha esse controle. E às vezes nem é ligado muito a doces, gente. É simplesmente o ato de comer. E muitas vezes é o que tiver na frente. É uma impulsividade muito grande em curto prazo de tempo. Então é bom frisar isso, que são as características da compulsão. E muitas vezes o leve é uma vez na semana, o moderado ocorre mais de uma crise, porque depois desse momento de você consumir uma quantidade gigante, você sente muita culpa, muito remorso, você se sente mal. Então, eu falo tanto da parte técnica, né, da parte da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental,
enfatizando, né, os transtornos e formas de tratamento, mas eu falo dessa minha parte da experiência mesmo que eu vivi, né, na pele mesmo, de ter tido essa compulsão e de não ter esse controle frente à comida durante muitos anos. E é importante frisar aqui também a questão da compulsão e dos transtornos alimentares, de uma forma geral, é que o fato de eu ser magra desmistifica essa parte também, viu? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa tá magra, ela tá saudável. E nem sempre é assim. A gente precisa, assim, dissociar essa questão de saúde de tamanho de corpo. Porque senão a gente fica muito na parte do preconceito. E não é assim que funciona. Eu sou a prova real de que eu tive, durante muitos anos, mesmo sendo muito magra, uma compulsão alimentar que me fazia ter vários problemas. Eu fiz várias lavagens em hospital, fiz tratamento com proctologista, foi realmente muito sério, né? Então, assim, eu não conseguia ter uma vida, assim, normal de ir ao banheiro, por exemplo, eu ficava dias sem ir ao banheiro. Então, isso acarretou ali vários problemas de saúde, mas mesmo assim, as pessoas, elas, porque me viam magra, tá tudo certo, ela só é ressecada. Então, eu não fazia essa observação, eu não tinha consciência de que, de fato, eu tinha um transtorno alimentar que não era leve, né? Então, assim, fiz o tratamento, fiz terapia e me encontrei na consciência alimentar. Porque você não pode sair da compulsão alimentar e ir direto para uma dieta, né? E fazer essa migração de opostos aí não é interessante. Então, você tem que trabalhar realmente questões emocionais, questões lá de trás, muitas vezes, né? Para realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? E ter aí uma melhora ali, um bem-estar na sua vida. Então, eu realmente trabalhei com a consciência alimentar e hoje eu lido muito bem com os alimentos e vivo em paz com os alimentos e com o meu corpo. E isso eu quero propagar e passar aí para as pessoas. Muito bem. Legal. A gente acredita também, né? Ô, Cris, na verdade, você está trazendo algumas informações que às vezes as pessoas nunca souberam, né? Não tem acesso a esse tipo de informação. Porque quando a gente fala de compulsão alimentar, geralmente está atrelado a pessoas acima do peso, que são acima do peso, e por conta dessa, né, compulsão aí, elas chegam lá no estágio de obesidade e é mais fácil identificar. No seu caso, você está falando que não, você sempre foi magra, mas você também tinha essa compulsão alimentar. E aí, para sua família, provavelmente, como a gente começou aqui, até nem sabia disso, e coincidiu, né? Para a família identificar esse processo é muito mais difícil, não é? Muito mais difícil. Por quê? Porque o magro é tido na sociedade como uma pessoa super saudável. Então, se você vê... Por isso que a gente tem que estar sempre desmistificando. E o ressignificar o comer precisa ressignificar o nosso olhar frente aos diversos corpos, frente à diversidade de cultura, enfim. Então, realmente, as pessoas que eram próximas não observavam isso e achavam que eu só era uma pessoa ressecada, ponto. Ou então era assim, vai conhecer a Cris? Levar a Cris vai acabar com a comida, tirava um sarrinho ali, né? E hoje eu levo eu falo com maior leveza, mas na época era um pouco confuso para mim, porque assim, como eu ficava, consumia tanto e eu me sentia mal depois, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, para que consumir tanto assim? Isso não é necessário depois, né? Vinha o arrependimento, vem o remorso, porque é próprio da compulsão alimentar isso. E realmente ocorre mais com pessoas mais obesas, né? Tem uma maior probabilidade ali. Porém, pode ocorrer com qualquer pessoa, né? O transtorno alimentar. Então, comigo ocorreu, sim. E foi muito difícil para eu procurar ajuda. Demorou muitos anos. Eu tive, assim, ao longo de muitos anos a compulsão. Com que idade, Cris, que foi identificado? Que você começou, assim? Eu fui atrás bem depois dos 30, mas eu tive desde novinha, né? Então, assim, eu tinha essa questão, assim, com comida, de depositar muito os meus problemas, todos ali na comida, porque a comida, ela não julga, né? Então, assim, ela te abraça, né? Vamos dizer assim, que praticamente isso que as pessoas sentem. Qualquer problema que ocorre na vida, vai lá e deposita
na comida, né? Então, assim, só que eu não tinha, porque normalmente quem tem compulsão alimentar, geralmente não tem distorção de imagem, né? Então, eu não tinha essa distorção de imagem, né? Que é mais presente na bulimia, anorexia, e eu não tinha isso, mas era sofrido também. Então, assim, eu tento falar de uma forma um pouco mais leve, mas realmente foi muito sofrido, foi muito difícil sair desse processo, porque não era leve, né? Então, assim, a gente precisa observar as pessoas que estão em volta da gente, no nosso entorno, para detectar isso também. Quando você percebe que está muito exagerado, ou para mais, ou para menos, comece a observar, comece a perceber ali as pessoas que estão em volta, que têm algumas características assim que encaixam, né, em alguns transtornos, é perigoso. Então tente ter uma observação. De especial, Cris, eu posso dizer que existe a satisfação em comer de forma demasiada, né? Assim, eu tô triste, eu como, né? Ligado à emoção, e o sofrimento pós. Eu acho que a gente pode classificar essas duas características para identificar. O que você acha? Tem também, porque a pessoa percebe que ela foi muito exagerada. Porque, assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Então, assim, ele demonstra que aquilo foi muito exagerado. De alguma forma, você começa a passar mal, você se sente mal pelo exagero do consumo ali. Tanto que era tão exagerado que eu não conseguia, eu ficava semanas sem ir ao banheiro, né? Então, assim, eu passava por esse momento que chegava a ser humilhante mesmo, de ter que fazer lavagem. Né? Então, assim, você tem algum exemplo do que você chama de exagero? O exemplo, eu comia muito, ao contrário do que as pessoas pensam que é só doce, eu era muito exagerada na comida. Eu nunca conseguia comer um prato. Eram 2, 3, eram assim, exagerados. E depois da comida vinha o doce e ia indo. Então, eu comia muito no automático. Eu não me percebia. Eu não tinha consciência de que aquilo estava me prejudicando. Eu só queria comer por diversos fatores emocionais, questão de ansiedade, né? Então, assim, muitas vezes o transtorno alimentar, ele vem associado, tem ali uma comorbidade com outros transtornos também. Então, isso também precisa ser observado em terapia, né? No meu caso, eu tinha ansiedade e também o transtorno de compulsão ali, alimentar periódica, né? Então, assim, era muito exagerado. Então, assim, e assim, comia muito rapidamente. Eu nem sentia comida. Comia assim, sabe aquele desespero para acabar e é como se aquilo cheio, Cris. A gente pode falar isso para aquela sensação de cheio, né? Que as pessoas falam, comi e tem que desabotoar a calça, né? É mais ou menos isso. Exatamente. E aí eu não conseguia me sentir bem, assim. Que aí depois vinham as sensações do próprio corpo, que você se sente mal, se sente assim, todas as reações, né? Você começa até a sentir dor de cabeça que você sente quando tá com fome, você começa a sentir depois desse exagero, você se sente mal assim por inteiro, mas o psicológico também, né? Porque você pensa assim, nossa, estou em completo descontrole. Então, depois que vem a consciência, logo depois que a gente tem essas crises, né? Sim. Mas eu acredito também que isso demora para você saber que você está com um transtorno aí, né? Que você está nesse quadro, né? Até você falar assim, que nem você falou, desde muito jovem. O jovem hoje ele não consegue identificar isso e a família, ela, como você falou, tá comendo demais, tá? Ou você não tá comendo, eles não têm essa percepção que isso pode ser um transtorno, não é? Exatamente. E antigamente também, porque eu tenho 43 anos, né, gente? Acho importante frisar também essa questão de idade. Antigamente as pessoas também não focavam muito em transtornos alimentares, também tinham um desconhecimento. Hoje já é algo novo, né, para as pessoas, assim, não é que é algo novo, assim, para a ciência, enfim, para as pessoas, mas ainda é algo, vamos dizer assim, um tabu falar sobre isso. Né? Então, assim, tem muitos tabus em cima dos transtornos. Os transtornos de uma forma geral e os alimentares também. Então, a questão, eu acho que o fato de ser magra impedia tanto eu de ter uma consciência plena daquilo, quanto as pessoas próximas a mim.
porque as pessoas pensavam assim, você pode comer, você é magra, você pode comer o tanto que você quiser. Então eu ia na casa da minha avó. O importante é o resultado ali, não. E o contrário também, né? Uma criança mais gordinha, assim, as pessoas falam, que bonitinho, né? O gordinho, não sei o que, ele come tão bem, mas o que é esse comer bem, né? Quantidade é qualidade, né? Tá tudo em jogo aí. Mas eu acho que quando o obeso, né, que está com excesso de peso ali, está comendo bem, tá comendo, mas será que é sempre assim? Sempre tem aquela desconfiança, né? Existe todo um preconceito muito estabelecido com tá falando que vai falar. Eu, como nutricionista, escuto muito isso. Mas deve estar mentindo. E muitas vezes não está mentindo. Você tem a verdade de comer bem ou não ali, independente do IMC, do peso e altura aí. Peso, né? Cada um, né? Da estética ali da pessoa na nossa frente. Eu acho que é uma questão de desmistificar mesmo, sabe? A gente tem muito essa questão de que só ocorre com tais tipos de corpos, assim, então a gente precisa desmistificar muita coisa, né? E a alimentação é uma delas, essa questão de achar que a questão de saúde está muito atrelada e o sucesso também está muito atrelado à magreza. Então, isso é algo que demora um tempo para a sociedade tirar, né, esse olhar. Exatamente. Eu acho que o projeto, né, da Cris, o Ressignificar o Comer, é o mesmo, bate com o nosso projeto, né? Porque qual o problema de comer um bolo? Qual o problema de comer um brigadeiro, né? A gente tem que aprender a apreciar isso, mas é tudo no equilíbrio. Então, não o que a gente encontra, a gente discute muito aqui, né, Cris, que a gente não cresce organicamente tão rapidamente porque a gente está trabalhando com o que é verdadeiro, que é o que a ciência prega. E o que cresce muito rápido, principalmente no meio digital, é o quê? Aquele que está falando de emagrecimento em uma semana, emagreça 10 quilos em uma semana. Que é sedutor, né? E aí não come, né? Zero lactose, zero não sei o que, zero, a pessoa toma sua água. Não é assim que a gente vive. Né? Então, acho que isso é muito importante da gente estar falando aqui hoje, da gente colocar tudo aqui na nossa mesa do que realmente a gente tem que prestar atenção. Né? Que não tem problema eu comer um bolo, não é por conta de um pedaço de bolo que eu vou engordar os 10 quilos lá que aquela pessoa me prometeu. Exato. Né? Então, esse projeto seu é esse, né? Ressignificar, não é isso? Exatamente. É tratar os alimentos em pé de igualdade. Né? Então, não ficar ali classificando entre proibido e super limpo. Às vezes a pessoa acha que está comendo super limpo e aí ela pode também estar entrando em um transtorno, porque se for, de repente, uma obsessão por comer extremamente limpo, né? E o que é saúde? Eu acho muito importante frisar a questão da saúde, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é a ausência da doença, né? Então, às vezes as pessoas podem ter até um transtorno ou uma doença e conseguir viver bem, conseguir ter qualidade de vida, desde que ela tenha bem-estar social, físico, emocional, porque tudo isso é saúde. Então, não adianta a gente... Seria muito simples se a comida fosse só nutriente, mas ela não representa só isso para a gente, né? Então, por isso que a gente precisa ressignificar o nosso olhar e tentar amenizar essas questões aí dos extremos, né? Ô, Cris, eu atendo em consultório já há bastante tempo e às vezes eu escuto assim, Rosana, eu adoro comer, né? Como um problema. Né? Eu acho que o ressignificar, ele vem muito disso. Então, toda vez que alguém chega para mim e fala assim, Rosana, eu adoro comer, eu falo, que bom, né? Porque comer é algo como respirar, como dormir, é coisa que a gente convive com o alimento, né? É necessário. Necessário comer. Então, é muito bom ter uma relação boa e gostar de comer. Eu acho que o trabalho que você fala e que a gente acredita qual a relação você vai ter, não simplesmente o que você come, mas o que você sente, como você come, com quem você come, né? Toda essa relação que precisa ser repensada, porque muitas vezes a gente não percebe porque não se enxerga, não é, Cris? Como você trabalha isso? E também, assim, eu acredito muito na saúde integrativa. O ser humano, ele não é só físico, né? Então, a gente não pode observar a nossa vida, as pessoas, como sendo só físico.
seria até mais simples trabalhar dessa forma, né? Só vou cuidar do meu físico e pronto. Mas não, tem questões emocionais, a gente tem fome emocional, a gente tem fome social, tem confraternização, tem questões ligadas à nossa cultura, à nossa memória, a quem a gente é desde a infância, a nossa criança interior, que ali você lembra uma pipoca da tua infância, que te remete. Isso também é saudável, principalmente emocionalmente, né, gente? Para a nossa saúde mental, é necessário, faz parte, nos compõe. Então, assim, não dá para ficar tirando o ser humano de partes que compõem ele. Você é seu corpo, você é sua celulite, sua estria, suas rugas, você é sua história, sua idade, a sua família, o que você divide com ela, que tem muita ligação com a comida, né? Então, assim, a gente está sempre se reunindo, tudo, a comida, ela está ali presente. Então, por que a gente não pode ter uma relação bacana com ela? Então, assim, claro que aos poucos, eu falo sempre para as pessoas que é um processo, porque até você tirar essa mentalidade que as pessoas incutiram, assim, colocaram na nossa cabeça que era a mais certa e absoluta, e é a que ainda existe, né, que é essa mentalidade da dieta, leva-se tempo. Então, assim, não é da noite para o dia. A gente tem que ter um processo de conhecer o nosso corpo, de saber o que a gente gosta, de lidar com os exageros, porque eles vão acontecer, né? É natural que ocorra um exagero, e é até bom frisar aqui a diferença entre exagero e compulsão alimentar, gente. Exagero, por exemplo, você vai num rodízio de pizza, né, e você come um pouco a mais do que você come no habitual, no dia a dia. Você vai numa confraternização, num churrasco, e você costuma comer um pouco mais, ou uma confraternização de final de ano com a família, quando você está na casa da avó, né, que você não come só um pedaço de bolo, você acaba comendo um pouco mais. É natural que isso aconteça, mas isso não diz que é um transtorno alimentar, né? Existe uma diferença grande aí entre exagero e um transtorno alimentar que precisa ali ter alguns meses, precisa ser um exagero contínuo, né? Então, assim, é diferente. Você come com rapidez, na compulsão, você come assim, sem sentir a comida, é rápido, é agoniante, é uma impulsividade frente à comida. Não é algo que você está comendo, né? Você não está prestando atenção também. Então, você está querendo ali consumir, porque tem todo um conteúdo emocional, né? Porque o transtorno, ele é uma perturbação mental. Então, assim, tem todo esse conteúdo que faz com que você consuma muito, que é na compulsão alimentar. Mas se ocorrer alguns exageros, está dentro, gente. A vida da gente não é linear, não é retinha. Né? Então, assim, vão ocorrer alguns exageros. Eu não sou daqueles extremos, sabe? De que você tem que comer só isso. Tudo na reguinha, né? Tudo pega lá, vamos pedir, né? Não dá. Eu até falei ontem, né, para os alunos, eu dando aula, falei, gente, eu tô comendo doce que nem uma louca, eu acho que eu tô ansiosa, né? Porque eu não paro de comer, sabe? Você não tá com vontade, mas você quer comer para amenizar o quê? Um fator emocional que você tá vivendo naquele período, né? E aí, só que aí fala isso que você tá falando. Opa, vamos prestar atenção, ô filhinha de Deus, você tá comendo, né? Menos, então a gente consegue controlar. No caso da compulsão, não, a pessoa continua e vamos ver o que vai acontecer, né? É um curto prazo de tempo. Então é diferente de você exagerar, né? Você sentou ali para saborear um rodízio, é diferente. Você tá ali para comer desesperadamente, né? Então é diferente, é uma sensação muito mais agoniante, gente. Quem tem compulsão alimentar, quem estiver assistindo, vai entender isso, que as crises, elas são terríveis, né? Então, assim, é diferente. A pessoa sente que ela está se prejudicando, que ela está fazendo mal, e o nosso corpo, ele mostra, ele demonstra de alguma forma. Então, se você tem um exagero, não fique aí também achando que porque teve um exagero é compulsão, não, gente. O exagero é comum de se ter, e é totalmente natural de ocorrer em alguns momentos. Perfeito. E como se trata, como que é o tratamento disso? Quais são os passos? Mas chegar alguém que sim, conseguiu entender, ou que chegou lá no seu consultório, o ideal, a gente sempre sabe, estar acompanhado ali por uma equipe multidisciplinar, mas chegou lá para a Cris. Quais serão os passos ali, a estrada a percorrer, até você ter um pouco mais de controle dessa situação? Em geral, né? Eu sei que cada pessoa tem seu tempo. É muito individualizado, né, a questão da terapia. Mas os transtornos, eles têm multifatores.
Primeiro a gente tem que partir disso. O transtorno, ele é uma distorção, uma percepção distorcida de si e de mundo. É uma perturbação mental. E, em relação ao transtorno alimentar, é essa perturbação relacionada a alimentos e a forma como você lida também com o seu corpo. E a questão dos multifatores tem a ver ali tanto com questões genéticas, muitas vezes alguém da família também pode ter algum transtorno, tem a ver com questões de mídia, né, o ambiental, o que a gente consome de TV, de redes sociais, de revistas, tem influência, tem a questão também da educação e conflitos familiares, né, muitas vezes ali existem muitos comparativos de tamanho de corpos, às vezes algumas falas podem trazer esse comportamento e esse transtorno, né, na família. Muitas vezes os pais, eles nem percebem, às vezes agem assim de uma forma automática, falam, e às vezes aquela frase fica ali para sempre, né? Fala para a filha, você tá gorda, você vai ter que parar de comer, pronto. Aí, ou fala assim, para de comer que você tá gordinha, né? Na hora ali tá tudo relacionado a pessoa não come mais, gente. Cuidado, então, pode dar mesa. Nossa mesa está sendo colocada agora para refletir, né? Como é que vocês tratam as crianças, que isso pode repercutir aí para a vida toda, e é muito sério, é muito grave. Né? É muito sério. E aí, a gente precisa analisar todos esses fatores desde a infância, né? Eu acho muito importante frisar também a forma de educação. Como que a gente educa os nossos filhos? A educação, ela é muito importante, a gente cria um cidadão, né, que vai estar ali presente na sociedade. Então, a gente não pode ir para os extremos. E o que são os extremos na educação? É a permissividade ou o autoritarismo. Ambos são prejudiciais e podem ter influência, sim, com os transtornos, né? Então, ali a permissividade, muitas vezes, se você for muito para esse lado na educação, os filhos, eles podem ser mais egoístas. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Os pais, eles estão indo muito para esse caminho de permissividade, e aí os filhos vão ficando mais egoístas, não conseguem lidar muito com o social, né? Eu acho muito bacana que de uns anos para cá as pessoas estão falando do auto-amor, do amor próprio. É muito legal isso é super importante, mas a gente também vive no coletivo. Então, a gente tem que ter empatia pelo outro, a gente tem que conviver com o outro bem. Então, se você foca muito na permissividade, essa criança ela vai crescer sem ter essa noção de uma vida social assim, mais saudável, né? Ela vai querer tudo para ela. Exatamente. E o outro oposto, que eu acho que até é mais perigoso ainda, é do autoritarismo. Que, por exemplo, quando você educa uma criança em que quando ela faz algo errado, você pune, ok. Mas quando ela faz algo certo, você fala, não faz mais do que obrigação. Isso é complicado, porque a criança ela vai crescendo sem saber o que é certo e errado. E aí é complicadíssimo. Porque ali também pode instaurar um transtorno e até mesmo o alimentar, porque ela não sabe qual que é a medida. Qual que é a medida do amor? Eu não sei, porque quando eu acerto, eu não tenho uma validação. Você não validar quando a criança ela faz algo certo é muito perigoso, gente. Então, assim, a gente tem que ter um meio ali, a educação é muito importante, a gente educar da forma certa, né? Tem que ter ali os momentos de falar, né, com mais firmeza, enfim. Mas se você levar muito para o autoritarismo, é a mesma coisa que a dieta faz com a gente. Né? Ela não é ditadora? Ela é ditadora, ela impõe, ela vem com regras muito exageradas. A regra, ela é necessária e ela compõe também a educação, mas se for muito rígido, isso é extremamente perigoso. Que são essas pessoas que vêm até mim? Né? A maior parte vem de uma educação extremamente rígida, em que muitas vezes falta um amor, falta um abraço, muitas vezes falta um olhar. Né? E ali, o autoritarismo, diferente da permissiva, a permissiva, ela vai ter ali uma autoestima mais elevada, porque a criança, ela tem a fala dela. No autoritarismo, ela não tem um momento de fala. Né? A fala dela não é válida. Então, muitas vezes, a criança fica com a autoestima abalada. E aí cresce com essa autoestima, aí tem a ver com a questão corporal, o que o outro falar fica assim muito extremo para ela.
né? Então, assim, a gente precisa cuidar dessa primeira parte. E aí, depois, na terapia cognitivo-comportamental, ela é muito semelhante ao que eu falo da consciência alimentar. A gente trabalha o que essa pessoa traz de consciência, né? Então, assim, a gente trabalha, num primeiro momento, ela me traz uma demanda, eu quero cuidar dessa parte. E a gente vai em busca. A cognitiva também, ela tem uma parte muito educativa, em que eu falo para a pessoa sobre se depois ela foi diagnosticada, né, porque tem que passar também pelo psiquiatra para ser diagnosticada e ter a continuidade ali. Se ela tem um diagnóstico, a gente fala sobre, né, então, assim, tem toda uma abertura, mas falando de uma forma leve, sensibilizada, né, sobre o assunto. Eu acredito muito que a pessoa tem que ter muita consciência de quem ela é. E claro que a gente foca muito nas potencialidades. E, num segundo momento, a gente vai em busca do quê? Eu trabalho muito com micrometas. Então, eu não acredito nessas metas absurdas, mas eu acredito em você ir colocando ali aos poucos. Se, por exemplo, a pessoa nunca faz um exercício físico e ela tem muita ansiedade, a gente precisa, né, falar ali para ela, não, faz um exercício físico, começa com 10 minutos, depois você vai aumentando. Nada de extremismo, gente, porque isso a pessoa não consegue cumprir. Então, tudo, até nas técnicas, eu vou muito em busca dessas micrometas, né, e também trabalhando as crenças irracionais dessa pessoa. E num terceiro momento, chega a questão da gente lidar com recaídas, né, porque assim, o transtorno alimentar, ele tem recaídas. Principalmente até você administrar, você conseguir ter uma autonomia alimentar, né, ter liberdade para entender, ter consciência mesmo, né? O intuito é que essa pessoa, esse paciente, ele consiga depois sair ali da terapia e andar com as próprias pernas, né? Ele conseguir conduzir a vida dele. Então, a gente vai sempre com técnicas para se chegar a isso. E demora quanto tempo, Cris, todo esse processo? Claro que é individualizado, mas em média, quanto tempo demora até a pessoa se dar alta, né? Uma meia alta? Eu acho muito individual. Eu acho perigoso falar sobre isso. Até cria uma ansiedade nas pessoas que têm o transtorno. Eu acho perigoso, porque, assim, nos transtornos tem os níveis. Então, assim, de repente, uma pessoa que tem um nível leve pode ser até dentro de uma terapia breve, que a gente faça ali de 6 meses até 1 ano. Depende muito. Ou transtornos em que precisa trabalhar muitas questões e ali leva-se mais tempo até a pessoa conseguir ter mais consciência. Depende muito do caso. Eu acho que vai depender muito do nível do transtorno. E o que a gente observa aqui, independente do tempo, que é muito, eu vejo que é muito rápido trabalhando em equipe, a percepção da diferença. E aí, assim, só dela estar se sentindo melhor, para ela já está num estágio mais leve. E isso é muito importante, né? Então, como nutricionista, eu venho de uma época, Cris, que se tinha muito preconceito com terapia, né? Nossa, hoje não, hoje já é muito mais fácil a gente, porque muitas vezes o paciente chega para o nutricionista e, na verdade, naquele momento, ele só precisa começar a trabalhar a questão emocional, depois voltar para o nutricionista. Então, a gente também tem que começar de uma forma mais leve e agregando essa equipe, essa conversa. Mas, assim, eu concordo com você, assim, esse tempo não dá para dizer qual é, mas que sim, ela tem um resultado visível ali, o paciente, ele pode ir lá para ver qual que é dessa história da terapia, né? Mas quando ele vai, ele volta, assim, ele como o protagonista ali, falando da importância disso. Pelo menos é o que a gente percebe, né, Dani, como equipe aí que acaba abordando. Que bacana. Sim, eu acho super importante a equipe, gente, multidisciplinar, a gente tem até que ser mais unidos, né, nesse sentido. Eu acho que é muito importante a gente deixar as nossas vaidades de lado e ir em busca do que é melhor para esse paciente. Então, a gente ter noção de passar o bastão para um profissional, se de repente for, assim, a necessidade, né, se de repente você sente que essa pessoa, de repente, está tendo muitas caídas, desmaiando mesmo, passa para um neuro, né? Se está tendo outras complicações, passa para um gastro, passa para um nutricionista que tem essa visão, né, que não é extremista, que tem essa visão do comer intuitivo, passa para um profissional da psiquiatria. Então, assim, é muito interessante trabalhar com pessoas
que visam o melhor do paciente. Porque é isso. Para cada um não puxar a corda para um lado diferente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Às vezes você se dá ao luxo de estar sendo assistido num serviço único em que esses profissionais estão muito próximos. Só que, até socialmente, nem sempre isso é possível. Às vezes você tem um terapeuta de um local, um nutricionista de outro, um médico de outro. Mas a importância, acho que, das pessoas saberem que ela tem o direito de ser tratada de forma mais uniforme. Então, desses profissionais terem contato um com o outro, seja por carta, por trocar contato, eu sempre peço... Hoje está tão fácil, né? O WhatsApp, para poder melhorar o quadro do paciente, né? O objetivo nosso é esse, né? O Cris, você falou muito a palavra dieta, né? Eu acho que você deve concordar, não sei, conta aí para mim, que a questão dieta é algo muito mal interpretado na sociedade, porque na nutrição, né? A dieta cada um tem a sua dieta, é aquilo que a gente come, é uma dieta com uma característica individual. E se tem essa ideia, quando chega, que a gente vai dar uma dieta. Eu brinco assim, que está fora do corpinho ali da pessoa, né? Você está dando algo fora. E o que você falou é muito disso que a gente acredita, que não se dá dieta, né? Hoje, se você for estudar mesmo a nutrição, a gente não faz ou você até pode calcular, idealizar essa dieta, mas a nossa, pelo menos como nutricionista, vê se bate com você. O nosso grande desafio é trazer transformação na dieta do paciente, do indivíduo, para que ele se aproxime de algo que traga mais saúde para ele, né? Respeitando toda a história de vida. Então, isso é muito importante, assim, dessa ansiedade dessa tal dieta. A dieta você já tem, você só precisa adaptar, né? Conseguir ter controle sobre ela, né? Conseguir falar não, né? Uma dúvida agora para você me ajudar, eu vi que você trabalha com bariátrica, eu também atendo muito a bariátrica, eu vejo o papel da terapia ali. Às vezes eu observo na fala com os meus pacientes, deles quererem fugir do social. Eu acho que você também deve ver isso. Então, você fala assim, olha, eu como muito quando eu vou numa festa, então eu não vou a uma festa. Né? Você deve escutar isso. E momentos depois, quando eu percebo que está melhor, assim, que ele consegue se entender melhor, para ele tudo bem. Ele vai e aí ele consegue criar ferramentas ali para esses momentos. Me fala um pouquinho sobre isso, que processo é esse do ponto de vista da psicologia? Na terapia cognitivo-comportamental, que é aqui eu trabalho, que é a abordagem que trabalha a questão da consciência, a gente trabalha muito com técnicas. Então, assim, é muito necessário a gente ter os momentos ali de saber que a gente está se sentindo mal, ok. Mas o que está te trazendo esse mal-estar? Vamos pensar aí, observar o que está no entorno que está te fazendo ter essa ansiedade frente a lidar com as pessoas. Eu até acho que é muito necessário fazer terapia, deixar aqui claro também, antes, durante e pós-bariátrica, porque tem que ter um acompanhamento muito sério nesse momento, até mesmo antes, até para saber se essa pessoa está apta emocionalmente para esse momento, né? Eu sou muito do contrário do que as pessoas falam aí, que se você está com a autoestima baixa, faça uma cirurgia ou faça uma cirurgia bariátrica. Eu acho que você tem que trabalhar primeiro a sua autoestima, se fortalecer emocionalmente para lidar com algo extremo, né? Como uma cirurgia, como uma intervenção cirúrgica, em que você tem riscos, né? Os riscos, eles existem, claro. Né? Então a gente também não pode mentir ali, né? A pessoa tem que estar totalmente consciente do que ela está fazendo e da escolha dela. Então, se ela quer isso, vamos prepará-la para esse momento, né? Então, assim, tendo profissionais ali, eu na psicologia, vocês na nutrição, né? Então, tendo profissionais, psiquiatras, se dependendo também. Então, é preciso ter esse acompanhamento antes, para que a pessoa, de fato, saiba. Será que eu necessito disso? Porque, às vezes, uma pessoa que está sobrepeso já quer uma bariátrica, entendeu? Então, assim, será que, de fato, eu não consigo emagrecer de outra forma, de forma um pouco mais consciente, um pouco mais demorada, mas não precise desse momento? Ou então também tem pessoas que não mudaram a mentalidade dela, então não é interessante ela fazer uma bariátrica, né? Porque ela vai continuar comendo muito, ou ela vai passar mal. Né, que é o que ocorre muito. Se de repente uma pessoa
não fez um tratamento antes, né, terapêutico, e não fez um acompanhamento, né, com profissionais que de fato auxiliem esse antes, que eu acho muito mais importante. Sim. Então, é perigoso ela chegar ali depois que fizer e ela começar a consumir muito tudo de novo, porque não mudou a mente, né? Essa pessoa continua com os mesmos comportamentos do exagero. Então, eu acho que tem que ter ali um trabalho muito sensível. E quando a gente fala de obesidade, que é uma doença crônica também, não só de sobrepeso, mas de obesidade em si, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque realmente não é força, fé e foco, né? Tem toda uma composição genética, de vários fatores. Então, assim, tem que ser um trabalho mais demorado, não é da noite para o dia que você faz uma decisão dessas, né? Vamos repensar, vamos pensar os porquês, né, que você quer fazer isso. Então, eu sou muito de pensar antes, né, com a pessoa. Vamos pensar junto? E da mesma forma, a gente pensa também na questão, por que a gente quer não ter uma vida social? Vamos pensar os porquês, né? E aí a gente trabalha técnicas para que essa pessoa esteja bem diante de um lugar em que... Exatamente. E saiba lidar, né, com a questão do corpo. Eu não acredito muito nessa coisa de o hipersucesso, que a gente tem que focar só nisso. Não. Eu acredito no sucesso no decorrer da caminhada, né? Então, a gente tem que ir em busca e tentar ter uma vida, um bem-estar e uma qualidade de vida enquanto a gente está caminhando, né? Então, no processo de emagrecimento também dessa pessoa, de uma bariátrica, a gente tem que propor ali uma saúde e uma saúde social também, né? Então, ali trabalhar a autoestima dela, trabalhar a questão de autoaceitação, né? Então, assim, eu costumo trabalhar com autoconsciência, autoconhecimento e autopercepção, né? É um tripé, assim, para a gente trabalhar, para que a pessoa entenda de fato quem ela é, né? E que ela consiga absorver ali os conteúdos, questões do passado, frases que ela ouviu que de repente ali trouxeram um mal-estar, né? E aí fizeram ela ter esse medo do contato pessoal aí com as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões de forma muito sensibilizada, aos poucos. Né? É uma desconstrução, né? Para poder construir algo novo, pensamentos novos e a pessoa alcançar o objetivo dela, né? De uma nova vida, uma nova percepção, não é? E é totalmente possível. A gente vai em busca do possível. Isso. Sempre. É bom falar, é possível, né? Se alguém está em casa desse jeito, né, vai procurar um atendimento, né? Depois a gente vai deixar todos os contatos da doutora Cris aqui para vocês procurarem, né? Se interessar, se precisar, né? Indicação. É muito gostoso poder se cuidar, né? Poder se enxergar, assim, e esse acompanhamento prévio em todas as situações, cirúrgico ou não, né? Até porque, Cris, eu observo muita fantasia em torno da magreza quando a gente trabalha com a obesidade. E aí, eu até brinco no pré-operatório, a gente conversa bastante antes, assim, preparando, porque eu brinco assim, ó, o magro também tem conta para pagar, também acorda de mau humor. Então, às vezes você fantasia que parece que é tão grande aquela pedra do estar obeso na vida, que você acha assim, na hora que eu ficar magro, tá tudo resolvido. Tudo vai ser diferente. E, na verdade, a grande decepção é que não, que você vai estar magro, às vezes também você não vai se achar bonito, como tem dia que você vai se achar lindo, como tem dia que você vai estar feliz, tem dia que vai estar triste, porque você vai fazer foi um sucesso, outro dia não, como qualquer ser humano, né? Então, eu acho que a terapia, o conversar, o amadurecer isso, o se aceitar está muito dentro disso, né? Porque quando a gente fantasia, é mais um sofrimento. É um sofrimento quando você descobre que fala, poxa vida, eu tive toda essa transformação e não era isso. Eu já era feliz, né? Eu brinco assim, quando você descobre que você já era linda, né, antes, então vamos ser felizes logo, né? Não tem porquê, né, Cris? É isso, show. E também, como eu sempre falo, a gente precisa desmistificar muitas coisas na vida. Por isso eu utilizo muito essa palavra, desmistificar e ressignificar. Porque realmente a gente precisa mudar o nosso olhar, né? O nosso olhar, ele está muito viciado na questão da magreza. E hoje, a magreza, gente, ela não é simplesmente uma magreza dos anos 90 ou 2000. Precisa ser magra, definida.
Então, hoje as pessoas não procuram só uma lipo, elas procuram uma lipo LED, que já tragam uma definição. Aí ali ela já tem que incluir um silicone, e ali já tem que, se precisar na batata da perna também coloca, aí já tem que modificar o rosto todo, e tudo isso, a consciência, né, eu trabalho com consciência alimentar, mas eu sempre partindo do processo lá inicial da consciência, né, a gente tem que ter consciência de quem a gente é, para não entrar nesses extremos, que eles são muito tentadores. É o que a gente mais consome, é o que a gente mais vê. Então, assim, não que eu seja contra a cirurgia, gente, eu não sou contra esses, não pode fazer nunca uma cirurgia. Não, se a pessoa estiver consciente de que ela, não, eu realmente, igual um tempo atrás, né, chegou uma pessoa que eu fiz o tratamento e tal, e ela amamentou e ela estava realmente se sentindo muito mal, autoestima em relação ao seio, né, e o seio modificou muito com as amamentações, enfim, com os filhos, e ela não tinha mais relacionamento com o marido, não conseguia sair, então tinha toda uma questão. Aí eu vou falar para essa pessoa, não, aceite completamente o seu seio. Não, ela estava consciente, ela trabalhou tudo isso, e depois eu preciso passar o bastão para o profissional, né? E se eu puder, de repente, indicar um profissional bom nesse sentido, farei, né? Senão ela procura esse profissional, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que existem situações e situações, mas a gente não ficar nessa ilusão, é como você falou, ficar nessa fantasia de ir em busca de um corpo ideal, que nem uma pessoa extremamente magra. Esses dias eu vi uma blogueira super famosa, super conhecida, que ela é extremamente magra, ela é viciada em se pesar, né? O se pesar, a balança, gente, é uma coisa que eu já tirei da minha vida tem anos, e eu, graças a Deus, é algo que realmente, eu acho que só salvo algumas situações que a pessoa precisa realmente se pesar, ok, mas depois que você se relacionou bem com a comida e com o seu corpo, tirar a balança é algo libertador, né? Então, assim, é muito necessário a gente ter essas observações de coisas pequenas, mas que levam a gente para o transtorno alimentar, né? Então, assim, existe sofrimento, gente, em vários tipos de corpos. Então, tem questões, não só... A gente está falando muito da obesidade, mas também as pessoas que têm anorexia, que é uma das doenças psiquiátricas que mais matam, né? Então, assim, é mais delicado ainda, porque há toda uma distorção de imagem e uma questão de querer perder partes do corpo, assim, né, para mostrar o osso mesmo, assim, muitas vezes meninas novas querem mostrar o osso aqui, querem mostrar o osso aqui, né? Então, realmente precisa ter muita delicadeza, e quem está perto, próximo, né, dá ali um suporte, encaminhar para os profissionais, né, mas não fazer escândalos, gente, não chegar a escândalo, nossa, você não está comendo, nossa, isso daí é perigoso, a gente tem que ir aos poucos, propondo um tratamento. Não afasta mais, né, Cris? Exatamente. Vamos entrar agora, Cris, na parte das indicações. A Cris mandou até uma lista boa aqui pra gente, né, Dani? Eu adoro ler. Vamos ver aqui o que a Cris nos indicou aí para ajudar nessa parte. Você quer comentar, Cris? Tem um livro aqui, né, o Mindfulness, acho que é assim, né? Fala das compulsões, drogas, álcool, comida, remédios. Sim, eu acho importante, porque assim, se a gente não trabalha a compulsão, por exemplo, na compulsão alimentar, se a gente não trabalha a fundo a raiz disso tudo, ela pode migrar para outras áreas da sua vida, como, por exemplo, a pessoa ter compulsão em sexo, em álcool, em compras. Então, assim, é um livro que fala muito sobre isso também. Tem Um Novo Mundo, O Despertar de uma Consciência. Exatamente, eu acho super importante, porque, assim, eu não falei um pouco de como eu trabalho, né, a consciência alimentar. É até bom frisar aqui para a gente finalizar essa parte também. Eu começo com o comer intuitivo também, né, na parte específica mesmo da questão do alimento. Trabalho a questão do comer intuitivo, de você tirar essa mentalidade da dieta, mentalidade de escassez, começar a entender o seu corpo, entender o que ele precisa, começar a sentir ali, nossa, estou saciada? Não, preciso comer mais um pouco. Então, assim, é aos poucos, mas eu não acredito só na parte intuitiva, porque a gente tem essa parte intuitiva,
que faz parte da gente, são as nossas habilidades, né, o que o nosso corpo já tem, mais voltado ao emocional também, que demanda menos energia. E aí, a consciência alimentar, você tem que ter mais uma intencionalidade. É como se fosse um processo um pouco mais contraintuitivo, e você tem que dosar a questão da emoção e a questão da razão. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, ela tem que ter técnicas para ela não voltar e ela não ter recaídas, né? E quando ter recaídas, também ter técnicas para lidar com isso. E isso é um processo mais intencional, que demanda uma energia maior da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essas duas questões para que a pessoa tenha estratégias e técnicas para lidar com o transtorno, né? Ou com o comer transtornado, enfim, a forma como ela se observa no corpo, né? Se olha no espelho, se aceita ou não, a gente tem que trabalhar todas essas questões, que é a consciência alimentar, né? De você ter noção e de viver o tempo presente, de comer devagar, de se utilizar de meditações, né? Que ajuda muito. Hoje a meditação, eu até deixei aí um livro sobre o Daniel Goleman. A Ciência da Meditação, esse livro é ótimo. Daniel Goleman e Davidson Parks. Richard Davidson, isso. Eles fizeram, 2 psicólogos fizeram um trabalho, foram na Índia, e eles quiseram tirar essa questão da meditação só no âmbito espiritual, que é onde ela nasceu, né? E então eles quiseram estudar a questão, quais os benefícios científicos, e hoje realmente tem benefícios mesmo, comprovados aí, de que melhora foco, melhora a sua relação com a comida, né, que é o de atenção plena, né, você ter atenção plena ao se alimentar. Então, assim, tem todos os benefícios que a gente pode se utilizar tanto do exercício físico para melhorar a nossa ansiedade, de preferência, quem tem ansiedade, gente, é bom malhar de manhã, né, que você já começa o teu dia com mais tempo, acordar mais cedo. Então, vamos lá, 3 coisas importantes aqui também que eu não posso deixar de falar, gente. A questão da pessoa ter um sono de qualidade. O adulto, ele, em média, 7 horas ali de sono, né, que ele precisa. Então, ter horários mais certos ali de acordar e dormir, isso diminui a ansiedade, tá? Então, assim, isso é muito necessário. E diminui também o consumo, porque você tendo um sono bom, você ali deixa mais equilibrado ali os hormônios que controlam a saciedade, né, os hormônios do estresse, que o estresse também faz a gente consumir muita gordura, muito doce. Então, ter um sono de qualidade, eu acho interessante essa pessoa inserir aí na vida dela um exercício físico que ela goste de manhã, e até acordar um pouco mais cedo para depois ela ter um tempo ali de qualidade com o café da manhã, para não começar, assim, super desesperada. Isso auxilia muito, né? E ter também a questão de pausas durante o dia. Se ela conseguir fazer pequenas pausas de 10, 15 minutos, pode ser sair com o cachorro, pode ser tomar uma água diferenciada ali com frutas, pode ser algo simples, mas desde que você tenha um momento só teu. Isso é muito importante para a gente lidar tanto com a ansiedade, que está muito atrelada aos transtornos alimentares, quanto com os transtornos também, né? Então, muitas vezes, existe uma comorbidade ali de transtornos que a gente precisa observar também. Às vezes, a pessoa tem transtorno alimentar em virtude de um outro transtorno, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial borderline. Então, que é mais voltado à impulsividade. Então, a pessoa acaba descontando muito na comida. Ou um transtorno de humor, como bipolaridade ou depressão, enfim. Então, a gente tem que ter, assim, esse olhar em relação aos transtornos para que esse paciente lide melhor, né? E tem aí uma rotina mínima, né? Não precisa ser uma rotina cravada, mas uma rotina mínima para ele ter realmente uma relação melhor com a comida e com o corpo, né? Legal, ótimo. Várias coisas para colocar aqui na mesa e todo mundo repensar, né? Ressignificar, né? Cris, estamos chegando aqui à nossa etapa final, e aqui tem a parte do batata quente, que a Cris já tinha estudado, já veio preocupada com o batata quente dela. Acho que não estudei não, mas vamos que vamos. Estudar é bom para ter consciência de quem a gente é e
não ser ignorante quanto ao que nos passam por aí. Doce ou salgado? Coxinha. Salgado, coxinha. É da turma. Uma fruta. Ai, eu amo tantas frutas, mas pêssego. Um prato, Cris, que te remete à infância. O prato que eu mais amo, gente, apesar de morar aqui em São Paulo, tem muitas opções, é o feijão com arroz e farofa. É meu prato predileto, número 1. Delícia. Quem que é a Cris na fila do pão? Eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acredito que muito do que a gente tem de vulnerabilidade, por exemplo, a minha era a compulsão alimentar, a gente pode transformar no nosso maior propósito de vida e ajudar as pessoas. Então, a nossa maior dor pode ser o nosso dom, a nossa habilidade. E aí eu quero dividir, passar isso para as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, né? O que eu puder dividir e servir nesse mundo, eu farei. Legal. O que nos impede de prosseguir, Cris? Eu acho que é muitas vezes o medo, né? O medo, ele te paralisa, então tem muita ligação ali com a ansiedade, a gente tem que trabalhar o medo, a gente tem que ir com medo mesmo. Isso aí. Então, Perfeito. Tá bom. Muito bom, né? Eu acho que trouxe o ressignificar aí para o comer, trazer esse momento para quem está nos ouvindo aí, pensar, né? Será que eu tenho momentos de excesso? Será que eu tenho uma compulsão? Ou como a gente fala no Pode na Mesa, olhar o nosso entorno, poder ajudar. Isso é maravilhoso. Cris, gratidão pela sua participação, foi maravilhosa. Muito obrigada, Cris. Com certeza as pessoas vão ter mais consciência do que é o ressignificar e aprender, né? O que tem que colocar ali na sua mesa, mas que tudo pode, mas nem tudo me convém, então tudo ali no equilíbrio, né? Vai fazer uma bela de uma reflexão. Nós vamos colocar todos os contatos da Cris aqui na descrição, né? Toda a divulgação Se alguma dela. dúvida, né? Pode mandar. Se alguém adquiriu ansiedade nessa pandemia, vai lá na Cris que ela vai ajudar, né? Como psicóloga aí, com certeza vai ser super bacana e precisa de ser feito o tratamento, né, Cris? Tá bom. Estou. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Cris, para finalizar? Eu quero agradecer vocês também. Que ótimo que a gente tem pessoas que realmente estão engajadas, né, para passar esse novo olhar de autonomia alimentar para as pessoas se sentirem bem, em paz, leve ao se alimentar, não ter medo da comida, sair do terrorismo alimentar, que é absurdo, mas você sentir essa leveza de poder desfrutar dos momentos com a comida e dos momentos também divididos com as outras pessoas que vocês amam. Apenas desfrute dessa vida com consciência e paz. É isso que eu quero deixar para vocês. Obrigadão, menina. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Tchau, Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.